Bom dia a todos. É com muita alegria que mais uma vez, neste sábado, ou seja, aos sábados, E nesse sábado, nós estamos reunidos no Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje, para nós, é motivo de honra, de muita alegria, de muita felicidade mesmo, porque a gente vai poder assistir uma apresentação de uma palestra que é da área científica. No Espiritismo, nós sabemos que é ciência, filosofia e religião. Hoje, a aula que nós vamos ter aqui é pelo palestrante que eu considero como professor doutor Hugo Filártiga do Nascimento. Quando a gente fala professor doutor, as pessoas pensam logo que ele teria feito doutorado. Eu diria que ele fez mais do que doutorado, com todo respeito a todos os doutores que fizeram doutorado. Porque o doutor Hugo Filártiga do Nascimento, que foi meu professor de ciências no ano de 1960, no Colégio Estadual Campo Grandense, hoje Colégio Maria Constância de Barros Machado, foi também meu primeiro dentista em 1959, 60, mas não é por isso. Acontece que nós temos a felicidade dele já participar das reuniões aqui, desde o início. E quando ele estava ele encerrou, vamos dizer assim, a carreira de trabalhos, foi na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele era o diretor da unidade de Três Lagoas. Então, Três Lagoas tem um posto avançado da Universidade Federal e ele foi o diretor até aposentar-se. Mas, por que eu falei professor doutor? Então, vamos lá. Só nessa pesquisa que ele tem feito aqui, são 10 anos. Este ano, em fevereiro, completou 10 anos de pesquisas. Mas não é uma pesquisa assim, que dura 1 ano, 2 anos, não. São 10 anos. Mas ele não fez sozinho, ele precisava. Como se trata de ciência na doutrina espírita, ele precisaria, então, de ter médiuns que pudessem também perseverar nesses 10 anos contínuos e que estão até hoje junto com ele, toda semana, fazendo esses estudos, essas pesquisas, mas não fica só na pesquisa, porque são pesquisas e práticas. Doutorado, muitas vezes, em alguns casos, a pessoa faz o doutorado e pronto, tem o título. Mas aquela parte de que fez o doutorado fica meio estagnada e a pessoa é professor, doutor, mas não exerce naquela área. E ele pesquisa e trabalha na área com resultados comprovados. Vocês vão ver hoje aqui. Então, eu não poderia deixar de citar os nomes das 7 pessoas mais uma, 7 mais uma, que são 8, que estão participando com ele, aliás, com o doutor Hugo, que é a Maria Tereza Oliveira Franco, que está aqui presente, a Sandra Helena Leal Peixoto, que está aqui presente, a Angélica Rodrigues, também aqui presente, a Cleide Rose Moreira Vireira, presente, a Abelina Alves de Souza, também presente, Maria Tereza, não sei se veio, a Maria Tereza não veio, a outra Maria Tereza. E também, por que eu falei 7? Não, seriam 6, 6 mais uma, são 7 pessoas. Eu coloquei também aqui, Elizabeth Corratso Sanches, que onde começou os primeiros contatos de pesquisa do Dr. Hugo com a colega dele, já desencarnada, que era professora, sim, essa professora doutora da Universidade Federal, que trabalhou em Três Lagoas até o dia do acidente do voo da TAM, que ela vitimou e ela desencarnou. Então, depois de desencarnada, ela também foi a pessoa com quem iniciou-se, e até hoje ainda a Elizabeth, conquanto não participa todas as quartas-feiras aqui, mas o Dr. Hugo ele vai explicar como que são as coisas, também participa de uma certa forma nessas pesquisas todas.
Isso para mim é motivo de honra, porque no Grupo Espírita Recanto da Prece apresentar o trabalho de longa data com não só pesquisa, mas com resultados, entre aspas, palpáveis. Então, com vocês, com todos nós, Dr. Hugo Filártiga do Nascimento, que recebemos com muita alegria aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, gente. Amigos, eu vim hoje aqui contar para os senhores uma síntese dos trabalhos que eu venho fazendo há quase 30 anos. Aqui, só em Campo Grande, como o Carlos já disse, quase 12 anos que nós estamos aqui fazendo um pequeno trabalho na tentativa de ajudar pessoas. No nosso trabalho, nós não curamos ninguém, nós trazemos orientações através de uma técnica extremamente simples que nós montamos com a ajuda da espiritualidade. Então, vem a mensagem da espiritualidade e vem os problemas que a pessoa está vivenciando e que nós podemos, através das nossas orientações ali, recebidas, trazer a ele reconforto e a recomposição da sua saúde. Então, gente, eu há muitos anos atrás, dando aula na universidade, fui procurado por uma pessoa que precisava fazer uma palestra no Grupo Espírita José Xavier, em Três Lagoas. E ela me apresentou um livro que eu nunca tinha lido, porque eu não era espírita. A Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, sobre o espírito de André Luiz. E eu li os 2 capítulos que ela tinha que apresentar e falei, mas isso é muito simples. E fui um quadro negro e fiz um esquema daquilo que eu achava, pelo que eu conheço de anatomia e fisiologia, que são disciplinas que eu licionei 45 anos na universidade. Aí ela levou para apresentar no Grupo Espírita, mas chegando lá, ela não conseguiu falar aquilo. E eles, à noite mesmo, 9 horas da noite, foram me procurar na minha casa que eu fosse lá explicar aquilo. Eu fui, por felicidade minha, tinha um quadro negro lá e eu expliquei para eles. Passado uns 60 dias, mais ou menos, eu fui convidado pelo pessoal do Grupo Espírita José Xavier para falar com um pessoal que tinha uma reunião de grupos espíritas do interior de São Paulo, em Dracena. Porque a pessoa que ia fazer a palestra sofreu um acidente em Votuporanga e não ia chegar. Eu fui lá e não sei de onde que eu tirei conversa para falar, das 8 às 2 da tarde. Eu sabia tudo que era negócio de espiritismo. Quanto mais me perguntava, mais animado eu ficava. Falei que só uma coisa. Depois disso eu percebi que ali tinha um campo que eu podia fazer pesquisa. E eu comecei a pensar como fazer a proposta minha de trabalho, que era ajudar pessoas. Aí eu resolvi escrever um pequeno trabalho, e escrevi um trabalho intitulado Quando o Mistério Perde o Seu Poder e o Irreal se Torna Real, porque eu acredito que o espírito, no seu processo, no seu preparo reencarnatório, ele monta as estruturas físicas e fisiológicas para realizar sua missão. E levei para apresentar esse trabalho nesse grupo Espírita José Xavier, e eles convidaram vários outros grupos, e estavam presentes pessoas do Grupo Espírita da USCAL, lá de Belo Horizonte. E eu expliquei o meu trabalhinho. Mas com a vivência que eu tenho de muitos anos de aula, eu percebi que parecia que eu não tinha atingido o objetivo que eu pretendia, porque o pessoal ficou quietinho, não perguntou nada, coisa que não aconteceu nesse encontro dos grupos espíritas lá em Dracena. Aí eu sou uma pessoa que duvido até das coisas que eu faço e quero saber por que elas funcionam. Após a palestra, teve uma reunião espírita com esses grupos da USCAR, e eu, sentado lá no meio do pessoal, fiz um questionamento psíquico para a espiritualidade. Eu queria saber
por que é que eu não tinha conseguido atingir o objetivo que eu pretendia. E uma das sensitivas, uma média lá da USCAL, trouxe essa mensagem para mim. Para de dizer coisas que não é tempo de semear e não diga que não é o tempo. Veja quantas coisas mais importantes para ser vividas, tomadas, divididas com pessoas que muito necessitam. Perceba quantas oportunidades a vida lhe proporcionou. Faça um apanhado, medite e veja que há coisas mais importantes. Não tente mudar aqueles que não querem vir, nem se importam com suas palavras. A luz é para quem deseja vê-la e não para quem não quer enxergá-la. Aí eu ainda fiquei querendo saber por que o negócio não funcionava e perguntei: por que o espírita deve estudar o aspecto científico do espiritismo? E a espiritualidade me respondeu: pesquisar é necessário e importante, principalmente quando isso trabalha para dar conforto espiritual aos companheiros carentes de luz e esclarecimento. A lucidez é uma quantidade, um estado de qualidade, um estado da alma que deve ser mais bonito. Aí eu perguntei, já que eu ia fazer começar um trabalho, e eu não conhecia nada do espiritismo, eu perguntei assim: quem é Deus? O que é Deus? Aí eu achei no livro dos Espíritos dizer assim, que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, ao meu ver, na linha do trabalho que eu pretendia desenvolver, inteligência para mim é conhecimento, o que fazer com ele, porque não basta você conhecer as coisas e não saber o que faz com aquilo, ou fazer de forma errada, né? Mas ao lado dessas duas ações psíquicas, que é a mental, que é o conhecimento, e a consciencial, o que você faz, existe uma terceira energia altamente potente, que é a emocional. Então, para mim, ficou sendo assim: Deus é um aglomerado fantástico de energia, das quais 5 são as mais importantes: a elétrica, a magnética, a consciencial, a mental e a emocional. Mas toda consciência precisa de um suporte físico. Nada existe extrafísico que não tenha um suporte físico. Aí eu pensei assim, bom, a consciência divina então, a mente divina, é o próprio universo com as criaturas que ele criou, né? E como toda consciência, a própria medicina tradicional nos diz que nós devemos exercitar constantemente a nossa consciência para que não tenhamos problemas de ordem psíquica, como depressão, Alzheimer e outras doenças psíquicas. Deus também não podia fugir à regra que ele próprio criou. Então ele criou uma unidade para exercitar a sua ação consciencial. Ele criou uma unidade que nós chamamos de mônada, né? E a mônada, eu sou luz, eu sou amor, eu sou a mônada cósmica, vem da consciência divina. Ela contém esses predicados: magnetismo, eletricidade, ação consciencial, mental e emocional. Só que essa mônada não habita sozinha. Ela evolui por agregação de outras mônadas. E a prova disso é o nosso corpo, que é composto de N unidades que nós chamamos de células. Essas mônadas, ao se associarem, acabaram formando grumos de energia mental, consciencial, emocional, elétrica e magnética. Até um ponto que no Espiritismo nós chamamos de individualidade. Essa individualidade passou a habitar os diferentes reinos: o mineral, o vegetal,
e o animal em primeira mão. Aí a pessoa pensa, como é que no reino mineral há exercício dessa ação consciencial, mental, emocional? A medicina que hoje em dia muita gente usa, que é a fora da medicina tradicional, ela usa as pedras, as rochas, o cristal, que aquecidos ativam essas energias e provocam o quê? Sensações de bem-estar na pessoa, levam a ele um momento de tranquilidade. Eles liberam neurohormônio chamado endorfina e dá conforto à pessoa. Nos vegetais, as propriedades diferentes dos vegetais provam isso. E a fitoterapia está largamente difundida hoje em dia, né? E os vegetais, no seu processo evolutivo, consciencial e mental, chegam às próximas barreiras do animal, que são a tal da Dionéia papamosca, aquela plantinha carnívora, uma delas, o girassol, que tem um fototropismo positivo, né? Aquela sensitiva que nós chamamos mimosa púdica, que a gente bate nela, ela fecha as folhinhas e tal. Quando entrou no reino animal, essa ação consciencial, ela exercita suas ações através das diferentes espécies. Então nós temos animais que são guardas, que participam de trazer conforto às pessoas, que está muito usado hoje em dia, principalmente a crianças e idosos, né? Animais que servem, têm inúmeras funções. Aí ela continuou no seu processo de agregação de conhecimento e chegou a um ponto para habitar a espécie humana que nós chamamos de personalidade. Ao se configurar a personalidade, ela traz com você já uma gama de conhecimentos que nós chamamos de perispírito. A cada processo reencarnatório nós fazemos uma proposta que nós vamos exercitar certas ações gravadas no perispírito que ainda não foram perfeitamente trabalhadas na busca de encontrar a perfeição. Então nós fazemos essa agregação contínua de conhecimentos mentais, conscienciais, através dos diferentes processos reencarnatórios. Aí eu pesquisei para saber como é que essa comunicação ocorria entre o mundo extrafísico e o físico. Eu queria saber. E descobri que nós temos uma glândula chamada pineal, que contém determinados cristais de apatita que permitem essa comunicação. Mas eu fiquei pensando, será que um cristal é capaz de gravar coisas e nos repassar informação? Aí eu montei um grande aparelho chamado Rádio Galena. Numa tampinha de metal, eu pus um cristal, pus uma antena com um fio que descia um suporte onde tinha um alfinete. Tudo isso ligado a um fone de ouvido. Quando eu tocava o alfinete em diferentes partes do cristal, eu escutava as rádios. Eu pegava as estações de rádio. Não tem energia elétrica, não tinha nada, era a vibração do próprio cristal. Mas a isso também não me satisfez. Eu queria saber como é que era o problema da glândula com os cristais. E por sorte, eu achei um pesquisador, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, do Instituto de Ciências Biomédicas de São Paulo, que estava fazendo uma pesquisa sobre a glândula pineal. E eu consegui as radiografias do trabalho dele. E aqui é uma radiografia do cérebro da pessoa, onde você vê aquele ponto luminoso que é a glândula pineal. Aí ele fez uma secção da glândula, onde apareciam as células e uns glóbulozinhos aí que parecem umas bolinhas. Ele ampliou aquilo na microscopia eletrônica e viu que esses glóbulos formavam grumos, como se fosse o cacho de uva.
Aí, ele ampliou e depois pegou um dos glóbulos e seccionou. E dentro do glóbulo está o cristal de apatita. Ali aparece o cristalzinho de apatita. E essa bola que abriga o cristal, acho como se fosse uma caixa de ressonância. Aí eu fiquei pensando, bom, e daí? O cristal recebe essa informação, como é que ela repassa, né, para todo o organismo? Aí eu continuei pesquisando e achei uns pesquisadores, que lançaram uma hipótese chamada Stuart e Roger Penrose, do Centro de Estudos da Consciência do Arizona. Eles disseram que dentro dos neurônios existem 100 milhões de microtúbulos feitos de proteína turbulina que atuam como menor unidade de informação que pode ser criada, armazenada, retransmitidas. Esses microtúbulos, ao interferir com a turbulina, geram um processo de informação que é passado de um neurônio ao outro. Então, a vibração do cristal ativa as células, elas produzem a turbulina e no interior das fibras nervosas formam esses microtúbulos. Mas eles ainda disseram o seguinte: quando o cérebro morre, a informação quântica gerada não fica presa e se dissipa no espaço-tempo. Aí eu falei, bom, se ela dissipa no espaço-tempo, como é que o médium acessa a isso, né? Aí Emmanuel está dizendo nos livros aí publicados que nossa consciência é um elemento transmissor e receptor de mensagens. E eu não sossego, eu quero saber como é que realmente funciona. Mas eu peguei uma última radiografia, que infelizmente eu não consegui mais acessar as outras, em que aparece a glândula pineal e 2 pontos ainda carregados de hepatita, de glóbulos de células cristalinas. Então eu, como conheço fisiologia, anatomia, deduzi o seguinte: que esses cristais de apatita funcionam no nosso cérebro como se fossem retransmissores daquelas mensagens recebidas na epífise. Como tem na rede elétrica, de tempo em tempo tem um transformador que recompõe a energia. No cérebro nós temos 2 sulcos, um que chama de Sylvius e um que chama de Rolando, chamado Rolando. Entre esses sulcos existem 4 áreas: da palavra escrita, da palavra falada, da palavra, o centro motor da palavra falada, que permite que nós articulemos a palavra, e o centro da palavra escrita, que os senhores estão cansados de ver aqui no trabalho mediúnico aqui, os médiuns escrevendo e desenhando. Então, às vezes, a pessoa não fala, porque ele tem lesão nessas áreas. Infelizmente, eu ainda brinco com as meninas que trabalham comigo, que eu não tenho condições de radiografar a cabeça de todo mundo para ver se realmente isso que eu penso é verdade. Mas assim é que pode ocorrer. Quando a pessoa tem esses cristais perto da palavra falada, ele é um médium psicofônico. Quando ele é da área da motora da palavra, ele é psicográfico e desenha. Nos inícios do meu trabalho, eu tive uma companheira que era uma médium psicofônica, chamada Mara Bittencourt, lá em Três Lagoas. Aí eu sentava com o paciente na minha frente e fazia uma concentração, e eu escrevia no começo aquilo que vinha na minha cabeça.
Mas eu comecei a pensar, será que é da minha cabeça isso aí? Eu que estou inventando isso? Aí a espiritualidade tem sido extremamente atenciosa comigo. E ela tem me acompanhado durante todos esses anos, permitindo que eu faça não só a espiritualidade, como os grupos espíritas que permitem que eu faça essas experiências. Aí eu pedi à espiritualidade que então, quando eu concentrasse numa pessoa, eu conseguisse projetar aquilo que eu recebia da consciência dessa pessoa num sensitivo, num médium, e ele escrevesse, porque eu queria que escrevesse, mas a Mara era psicofônica. Então eu conversava com a expressão da consciência do paciente. Só que eu não conseguia ter um documento daquilo, porque nesse começo eu ficava meio como se estivesse num torpor, meio num trânsito. E a verbalização da palavra, era o diálogo que eu mantinha com o paciente, era quase que psíquico só. Eu pus pessoas para ver se anotava, não deu, pus gravador, não funcionou. Aí eu tive que vir embora para Campo Grande. E cheguei aqui, como eu já conhecia o nosso companheiro Carlos de longa data, eu passei a frequentar as reuniões aqui. E aqui eu perguntei à espiritualidade o que eu podia fazer. E um rapaz que nós conhecemos aqui com o nome de Júnior, me repassou a informação que eu precisava, dizendo que eu primeiro arrumasse a casa e depois fosse fazer o trabalho. Foi isso que eu fiz. E sentado nessas reuniões, o Carlos gentilmente, aqueles mais antigos devem se lembrar, que nesse canto aqui existia um quadro negro. E quando o Carlos me perguntava alguma coisa, eu vinha e fazia um esquema no quadro negro. Mas antes disso, eu fui atrás de um filho meu lá naquele grupo espírita, Casa de Sheila. E lá, a hora que eu entrei, tinha uma pessoa fazendo atendimento, ele falou para mim assim, senta aí que eu quero falar com o senhor. Eu fui, mas não pensei que ele tivesse mediunidade. Ele veio, sentou na minha frente e me falou assim, como é que esse trabalho que o senhor está fazendo com cores lá em Três Lagoas? Ah, isso aqui é uma coisa. Eu quis saber por que a pessoa de idade guarda coisas pretéritas, do passado, aliás, da vida da gente, e se esquece de coisas recentes. Aí eu fui ver que o cristal da apatita, ela cristaliza em ondas concêntricas, onde estão guardadas as coisas. Eu lembro de coisas de 4 anos de idade e não lembro a placa do meu carro, né? Então, assim eu fui tocando o meu trabalho. Aí eu quis saber como é que essa energia funcionava. Como é que ela funciona? E achei esse aparelhinho chamado Aurameter, do Dr. Hideo Ushida, em que é um galvanômetro, ele mede a energia que expande do nosso corpo. Se você aproxima do corpo da pessoa e ele está relativamente harmônico, esse aparelhinho se mantém num nível. Quando você está meio desarmônico, bastante desarmônico, essa ponta tende para o corpo da pessoa, vem para o corpo da pessoa. Aí eu passei a fazer uma outra experiência. Quando eu pego esse aparelhinho, aproximo da pessoa e falo para ela, você imagina assim, a ação mental nossa se propaga através do pensamento, da intenção. Eu quero passar a minha energia para uma pessoa conhecida. O aparelhinho, ponto, abre, expande aquela energia. Mas eu não fiquei satisfeito, eu queria ver como é que era essa energia. Porque aí aparecia que havia uma movimentação de energia, mas eu não via. Aí eu descobri que existia uma maquinazinha chamada máquina Kirlian, e eu tentei primeiro comprar. Depois ela era cara e difícil. Mas eu conversando com um aluno meu do curso de medicina, ele falou, olha, eu tenho um colega lá na Argentina que tem um esquema dessa máquina, e ele trouxe para mim. E eu, num caixotinho de madeira, montei uma máquina Kirlian, atrevidamente montei uma máquina Kirlian, que
Como eu não tinha uma fonte de energia de alta tensão, eu pus uma bobina de automóvel, né? Liguei esse conjunto a uma placa de cobre e cobri com uma placa de fórmica. Então eu colocando a película, filme, em cima dessa e colocando o dedo da pessoa, eu fotografava e via o campo de energia. Então eu fui fazendo, e eu sempre usei os meus vizinhos lá de Três Lagoas como cobaia, vamos dizer assim, e os meus colegas da universidade lá de Três Lagoas. E danei a entrevistar cada um dos meus colegas. O que você tem? Ah, eu sou diabético e tal. E aí eu fotografava. Eu queria ver a representação daquela enfermidade nesse campo energético. E fui fazendo um monte de fotografias. Descobri uma coisa, que quando eu dava, uma pessoa tinha um problema, e eu dava uma alopatia, eu fotografava e aparecia umas Maria Chiquinha assim, no campo de energia. Quando eu dava um remédio que ia atender as necessidades, aquilo se harmonizava. Quando eu dava homeopatia, o resultado, a resposta era quase que imediata para determinadas pessoas, né? E então eu fui fazendo uma sequência de fotografias. Esse vermelho aqui representa a fotografia de uma pessoa do sexo masculino e os laterais aqui do sexo feminino, que é em azul, quando o filme, conforme o filme que você usa. Mas eu quis saber outra coisa. Eu queria saber o que nós no Espiritismo nós chamamos assim. Ah, fulano tem afinidade com... Se o espírito tem afinidade com o médium. E as pessoas têm afinidade com pessoas. Eu peguei um homem e uma mulher que faziam trabalhos na universidade junto comigo lá. E fotografei os dois juntos. Quando há afinidade, essas espículas se encontram. Quando não há, elas se retraem. Então saiu um artigo muito grande nessas revistas da época, dizendo que essa era a fotografia do amor, que nos tinha que fotografar. E nos Estados Unidos foi até largamente usado quando a pessoa procurava um emprego, o indivíduo fazia um encontro da fotografia do dono da firma e se havia esse encontro, o cara era empregado, senão não empregava. Mas eu quis saber também como é que essa energia que nós liberamos e que nós captamos funciona. E a água fluidificada e o passe magnético é o que a medicina faz com o paciente quando chega num pronto-socorro. O que faz? Mede a pressão dele e aplica um soro fisiológico nele. No centro espírita, água fluida e o passe magnético. Aí eu também usei os meus colegas da universidade. E fiz o seguinte, pedi autorização ao Grupo Espírita José Xavier que permitisse que eu fotografasse as pessoas que chegavam em busca de ajuda no centro espírita. E eles permitiram. E a orientação que era dada para o professor é que ele passasse a fazer uso da água fluidificada, do passe magnético e da evangelização. E peguei um dos colegas meus da universidade que teve um sério problema emocional e começou a adoecer psiquicamente, e pedi a ele autorização para acompanhar o tratamento dele. E fotografei, como essas fotografias coloridas eu tinha que bater praticamente um filme, e em Três Lagoas, na época, há 30 anos atrás, esses filmes eram revelados em Araçatuba e levavam quase 30 dias para retornar. Eu comprei material fotográfico e passei a revelar fotografias branco e preto. Então a pessoa chegava para a consulta, eu fotografava
o campo de energia deles, eu chamo isso de uma aura careca, não tinha aquelas espículas. Aí passava a fazer a fluidificação, o passe magnético, a evangelização. Na outra semana eu batia a fotografia. Começava a nascer umas espículas. Aí na outra semana já tinha um pouco mais, na outra semana mais, até que ele se harmonizava. Ficava o campo fechado. Mas nós somos relativamente harmônicos, porque qualquer motivo nos desarmoniza, assim, com facilidade. Então eu fui satisfazendo aquela minha necessidade. Mas como é que volta aqui, filha? Vai, volta. Volta. Eu fiz uma coisa rara, foi só uma vez que eu consegui fazer isso aí. Não estou conseguindo. Eu peguei uma pessoa que estava se preparando para mediunizar. Outra. Não consigo voltar. Aí. Não. O que você quer? Ixi, agora você bagunçou o negócio. Calma, não. Aí. Eu fotografei uma pessoa que estava numa mesa preparando para um trabalho mediúnico. E a fotografia é uma coisa rara para esse caso. Apareceu o campo de energia da pessoa e uma energia da mesma sintonia se aproximando. Aquela bolinha cor-de-rosa ali próximo. Em seguida, a bolinha adentrou ao campo e ela mediunizou. Quer dizer, o campo, o ser que vinha se manifestar, acoplou ao médium para falar. Nunca mais consegui fazer isso, porque é difícil você, numa mesa de reunião, estar com uma máquina fotografando alguém. Mas eu descobri num livro sobre os chakras, e fui vendo que os chakras, além de ter a ação de captar e liberar energia, eles faziam um outro papel. Eles cobriam determinados órgãos, e as deficiências desses órgãos eram fruto de absorção ou liberação excessiva de energia desses chakras. Aí, e como eles tinham cores, eu mandei um conjunto de lâmpadas e passei a fazer cromoterapia. Mas lá em Três Lagoas não tinha acupunturista. E eu montei um conjuntinho assim, num transluminador, com pontas coloridas, e fazia a acupuntura auricular nas pessoas. E a resposta era a mesma coisa que a acupuntura comum, tradicional. E eu vindo aqui na irmã Sheila, essa pessoa perguntou para mim assim: como é que é aquele trabalho que você faz com cores lá em Três Lagoas? Como é que uma pessoa daqui ia saber de uma coisa que eu fazia lá e não tinha contado para ninguém, né? Mas eu disse a ele o que eu fazia e perguntei para ele: será que isso funciona? Ele ficou quieto um tempo e falou assim: não, faz que vai funcionar. Aí ele me disse assim: o que você precisa? Eu falei: eu não estou precisando de nada, eu vim aqui atrás de um filho meu. Ele falou: olha, então eu vou ter que ir embora. Aqui eu me chamo Dr. William Brickman. Só que eu vou para um grupo de Umbanda e lá eu chamo fulano de tal, deu um outro nome. Mas fez um desenho para mim num papel de um símbolo e falou: sempre que você precisar de mim, você mentaliza esse símbolo ou pensa em mim que eu venho te ajudar. E nesse trabalho que eu fazia aqui... não aparece. No outro... Então eu vim aqui e estava no quadro, escrevendo. Quando terminou a reunião, uma nossa colega chamada Valesca chegou para mim e falou assim: olha, quando você estava no quadro falando, tinha uma pessoa do seu lado que falava: fala, fala. Aí eu falei para ela: você viu? Vi e desenhei. Ela desenhou o Dr. William Brickman, que é um médico que viveu há muitos anos atrás, que vem participando comigo desses trabalhos desde essa época.
Mas existem outros seres que participam com a gente, como a professora Maria Elizabeth. A professora Maria, a doutora Maria Elizabeth Cavalheiro, trabalhou comigo muitos anos na universidade. E todas as vezes que eu ocupava um cargo administrativo, eu trazia ela junto comigo para fazer a parte pedagógica. E um dia, na reunião aqui, eu lembrei que ela havia sido desencarnado nesse acidente que o Carlos relatou, que foi do avião que ultrapassou a pista lá em São Paulo, explodiu e carbonizou as pessoas que estavam dentro do avião. Eu simplesmente pensei nela e falei: Beth, onde é que você está? Perguntei mentalmente. Na mesma hora, a minha coleguinha Beth, esposa do seu Carlos, escreveu um bilhete para mim. Caro professor, a matéria sumiu, transformou. O espírito estou descobrindo agora. Devia ter te ouvido mais, porque eu conversava com ela sobre as experiências que eu fazia. E desde essa época eu venho mantendo um certo contato com a Maria Elizabeth, e através não só da Beth, como das outras pessoas que trabalham comigo, que são um grupo restrito, e eu não posso mudar esse grupo em função da afinidade que nós temos. Porque eu consigo conversar com a Beth, eu na minha casa e ela no centro aqui. E venho só buscar a resposta. E o uso dos senhores que fazem um papel fantástico nas reuniões, que são o suporte das reuniões que aqui ocorrem. E quem me vê, eu sento sempre lá no fundo da sala. Mentalizo o que eu quero, direciono aquilo para a Beth e ela escreve aqui na mesa e desenha. Ou eu estou fora do estado e eu faço isso e escreve a resposta que eu preciso. E eu, tomando o tempo dos senhores, que trazer uma das informações que só me pôde ser repassada 5 anos depois do acidente. E para isso eu chamo a atenção dos nossos companheiros, que às vezes pedem para a gente que quer saber notícias de pessoas da sua família que desencarnaram recentemente. Nem sempre quem desencarna pode dar comunicação imediata. Então, 5 anos depois, nessas conversas que eu faço com a Maria Elizabeth, ela me contou: o turbilhão de fogo pelo qual passei e desmaterializei, a princípio era como um apocalipse que passava pelo fogo purificador. Hoje, passadas todas as dolorosas experiências físicas e mentais, me descubro mais serena, leve e tranquila. A descoberta deste mundo, pelo olhar da religião que você professa, me deu base para a serenidade e compreensão. Raciocínio físico e quântico entre o espírito e a matéria. Átomo fomos e átomo seremos, pois com a criação da divindade carregamos essa essência eternamente. A transformação físico-química de que somos e seremos é um processo tão divino e incompreensível aos olhos humanos, racional, porém ainda tão distante de que é a verdade. O que é Deus? Pergunto hoje e sinto-me mais perto dele, pois agora já admito como Pai que me ama e que estou orbitando no seu universo e que um dia serei luz, consciência integral no corpo no qual orbitamos e habitamos. Caro amigo, a indivisibilidade dos seres com o Criador é uma tese que tento agora compreender. Jesus era o grande mensageiro do Pai e ainda não entendo sequer a frase: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meu amigo, vamos trabalhar em inserir simplicidade em teorias tão complexas, que no final é a nossa união do Pai Criador. Teria teses que nos fizemos, cogitamos e tentaremos ser conhecedores de questões e de que nos tornaremos, acima de todas as outras pessoas normais, doutores que têm conhecimento de uma fração da vida.
E todo o resto, que conhecimento temos? Minha vida hoje, aí é o que eu achei interessante que ela me falou. Sou imaterial ainda, pois vivo a vida de maneira surpreendente. Estou viva, e este é o aspecto mais assustador. Continuo como era antes, não virei anjo ou demônio. Sou apenas, como todas as minhas imperfeições, conhecimentos, virtudes e defeitos. Meu amigo, a vida prossegue sempre. Vamos estudar mais para entender toda essa filosofia. Vamos pesquisar agora a alma para descobrir qual é o efeito das energias impalpáveis, energias que cada ser vivo é e sempre será. Da amiga Elizabeth. Mas eu faço pesquisa. E eu quis saber se outros espíritos falavam a mesma coisa. E consultei a minha colega Mara Bittencourt, que era a médium que trabalhava comigo lá em Três Lagoas, e teve um infarto e desencarnou. Aí ela me respondeu: tudo é lindo aqui, por aqui, e ao mesmo tempo tempo estranho, e eu diria até aterrorizante, não sei se é a palavra certa. Por quê? Vislumbramos que aquilo que falávamos, estudávamos e não havíamos vivenciado. Ainda não consegui sair do lugar, porque são tantas coisas para ver, aprender, que ainda é difícil organizar nossa posição e nosso papel neste lugar, como ainda não sabemos como vamos ser de agora em diante. Sinto que ainda estou na Terra, pois, por mais que tenha estudado e recebido informações, é difícil nos desvencilharmos das pessoas e das coisas que não podemos conviver. São as filhas dela que ficaram. Então, a conversa que eu mantenho com essas pessoas do plano espiritual são de uma franqueza e de uma simplicidade. E não sou eu que escrevo, eu apenas contato de alguma forma com eles e peço que eles se comuniquem através das pessoas que trabalham comigo. Elas que escrevem. Eu não preciso ter o paciente na minha frente, nem estar com o sensitivo do meu lado. Eu posso estar no outro estado e conversar com o espírito e a pessoa aqui escrever, né? Então é uma coisa interessante. Mas eu tenho... Ela disse assim, sempre que vem a mensagem, vem uma mensagenzinha do Espírito que nos assiste, diz assim: não tenha medo dos espinhos, eles machucam, mas são facilmente tirados. O cacto também é belo e benéfico para muitas criaturas. Saiba manipulá-lo. Então, para ela ir tocando a vidinha dela do lado de lá, da forma possível. Mas eu tenho uma pessoa que eu conheci, um médico cardiologista, e ele de vez em quando, ele trabalhava lá em Campinas, de vez em quando ele me telefonava sobre um paciente dele. E eu tomava a liberdade de, num momento não sei de quê, eu mandava para ele um nome de uma homeopatia. E ele usava essa homeopatia, tinha o trabalho de me ligar, dizendo assim: olha, funcionou, a pessoa melhorou. Mas passados uns dias, ele me ligava de novo e falava: não foi o remédio que o senhor me deu que melhorou a pessoa, porque eu dei para outras pessoas e não funcionou. Aí eu explicava para ele: essas informações que a espiritualidade nos passa são pessoais. Para cada pessoa é um tipo de medicamento que você tem que usar. Esse médico, infelizmente, faleceu, teve um infarto dentro do centro cirúrgico. Sobreviveu uns dias e desencarnou. E a família ficou assim, perdida, e queria saber da vida dele e tal. Aí eu, passado uns 30 dias, 40, sentado numa dos trabalhos que nós fazemos, chamei por ele. Ele chama Dr. João Alexandre Gebara. E falei para ele assim: manda uma notícia para sua família, eles estão precisando de você. E ele escreveu essa carta: querido filho, que a luz de Cristo esteja com você. Ele era uma pessoa que não tinha nem religião, né?
Não estranhe minhas palavras, mas estou aprendendo aqui o que na Terra não valorizei e não tenho ideia do que era. Não copie o meu modelo, porque depois vai sofrer como eu sofri e ainda sofro até conseguir resgatar a paz. Meu caminho é muito longo e sei que terei que retornar algumas vezes para aprender. Sinto-me um analfabeto. Quero que você me ame, que você ame, ajude, valorize, interaja com o coração, seja voltado para o bem. Talvez eu não seja o melhor para te orientar, mas meu objetivo é que você não passe o que eu passo e vejo hoje. Abra sempre o seu coração. Não pense tanto nos bens materiais, porque não levará a nada. Distribua aquilo que tem de mais. Tenha o necessário para viver bem. Seu pai não aparece aqui. Olhe nos olhos das pessoas, irá fácil enxergar seus espíritos. Abra os braços e acalente. Um dia retornarei. Pense em mim com carinho, porque necessito de boas vibrações. Seu pai. Mas todas as vezes que eu preciso de informações dele, as minhas coleguinhas aí, entre elas tem pessoas que têm relativa vidência e descrevem a presença dele do meu lado. E ele manda outras informações, e agora a esposa dele está trabalhando lá em Brasília, e lá é aquela confusão que todo mundo conhece. E eu tomei a liberdade de falar para o nosso colega João, dê uma força para ela lá em Brasília. Na mesma hora ele me escreveu uma carta linda, linda, linda sobre ela e sobre a ajuda que ele está proporcionando a ela, né? Então, coisas que a gente fica sabendo nessas mensagens, que a vida continua, que nós devemos ter ações que beneficiam a nós e ao próximo, né? Aí eu tenho uma neta que ficou grávida e numa viagem perdeu a criança que ela estava gerando. Mas ela ficou muito aborrecida, e ela e o marido, e eu não sabendo o que fazer, não quis trazê-la aqui, porque eu falei, aqui os meus colegas do plano espiritual estão viciados, né? Vão falar coisas que eu estou interessado em saber. Conversei com a minha informante do exterior, que é a Bila, que só traz doença de fora. Aí, e ela me falou no centro espírita Obreiros do Bem. E eu levei a minha neta lá no Obreiros do Bem num dia que não tinha reunião. E pedi ao dirigente que atendesse a ela. E ele foi lá para dentro com ela. E eu fiquei sozinho no salão. Aí eu liguei para o meu pessoal do plano espiritual e quis saber por que aquela criança que ia reencarnar não ficou. E olha a respostinha que ele me deu. Sua rede é frágil, fácil de ser rompida. Precisa fortalecer o seu tecido para que consiga suportar outras pessoas que nela irão se abrigar. Eu vim para abrir um caminho para que outros possam vir também. Fui sacrificado, mas já sabia de antemão que minha passagem seria rápida e sem demora. Cumpri minha proposta desta vez, mas voltarei mais fortalecido de outra vez, não sei se serei deles ou de alguém próximo, mas estarei sempre por perto. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Uns vão e depois voltam e vamos vivendo nesse zigue-zague. No final, já estava determinado. Aceite o que aconteceu. É um anjinho. Fortaleça e não deixe romper. Essa é a psicografia. E o desenho que veio junto, aparece o abdômen dela com o que ela deveria fortalecer, né? Aí eu esperei 3 meses depois que ela engravidou e quis conversar com a minha bisneta,
e concentrei na minha bisneta, no abdômen da mãe dela. E a cartinha que ela mandou assim: sou pequena, sou guerreira, minhas armas são flores, frutos e animais. Vou crescer e me dedicar a tudo de bom que estiver ao meu redor. Por isso vou precisar de muita ajuda à minha volta, mas com certeza que tenho, assim como terei a vida toda. Logo estarei ajudando a todos ao meu redor. Quem recebeu foi a minha coleguinha Maria Tereza aí. Aí eu vim fazendo a cada mês uma conversinha com a criança que estava em gestação. Ela nasceu prematura e foi uma luta, ficou 70 dias na UTI neonatal. Hoje ela está uma mocinha. Eu esperei ela completar 2 anos, porque a gente não pode também abusar da boa vontade, da espiritualidade. Você tem que dar um tempo, porque eles do lado de lá também têm o que fazer. Aí eu perguntei para a minha bisneta, psiquicamente, não conversando com ela, e ela me respondeu. Aqui é outra coisa que eu quero chamar a atenção dos chineses. Sou pequenininha, tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Pulo para cá e para lá, mas sei das minhas limitações. Primeiro porque ainda estou me desprendendo desse serzinho e me transformando numa criança. Mas também, quando vim, já era mais velho, com todas as limitações da idade. É um espírito antigo que está reencarnando, né? Não se preocupem, porque conforme esse bebê for crescendo, eu saio de cena e ela ficará mais forte e destemida. Tudo é um aprendizado e uma adaptação para mim e para ela. Ela ainda não tem noção e condições para lidar com as situações de transformação. E no final, eu também, porque aprendo, porque quis tanto vir, mas hoje é que vejo o quão difícil é essa transformação. Como já disse outro espírito, é como uma borboleta dentro de um casulo. O desenho que veio uma borboleta, aliás, um casulo com uma borboleta saindo de dentro dela, que não está aqui. Como já disse outro espírito, é como uma borboleta dentro do casulo. Ele a protege até que ela rompe. Mas, para alcançar voo, ainda deve abrir as asas e voar. Repetiu. Estou ensaiando, mas também aprendendo e servindo, o tanto que é bela a vida aqui na Terra, mas também na eternidade, onde as estrelas brilham e o sol esquenta para dar vida. Precisava falar, mas por hoje basta. Deixe-na viver como está, o caminho é correto. Sempre a protegerei com o conhecimento e dela se desenvolvendo e crescendo. Também até dizer que o seu nascimento prematuro nada mais foi do que a minha ânsia de retornar, pois embora na ocasião ficasse muito nervoso com a permanência aqui na Terra, mas tudo deu certo e continue dando. Sem mais por hoje, me despeço, mas retorno para contar mais. Um grande abraço de todos, um espírito em transição. Então eu pergunto, será que no catolicismo esse ser é o anjo da guarda? É um mentor que vem junto, ajudando a pessoa em processo de reencarnação, né? Então isso é que eu venho feito durante todo o tempo, ajudando pessoas. Quando me repassam um nome e escreve, tanto a pessoa que traz como a pessoa própria que escreve, para mim é uma autorização para que eu possa acessar o inconsciente dele. O inconsciente é um reflexo do perispírito dele.
E a ciência hoje em dia tem desvendando coisas fantásticas. Eu estou começando um pequeno trabalho e não falei nem para as minhas colegas, porque quanto menos informar, mais certeza você tem de que aquilo realmente está acontecendo, né? E por incrível que pareça, a minha colega Tereza, que é uma pesquisadora profundo de internet, trouxe para mim um artigo que publicaram de uma pesquisa feita lá na Rússia, de um grupo que vem fazendo sobre o cromossoma, sobre o DNA e o papel que ele representa. Ele é uma fração do nosso perispírito, da nossa programação. A nossa proposta é mentalmente agir nessas unidades conscienciais mentais que compõem o nosso organismo. Mas a minha colega Maria Elizabeth, que está do lado de lá, de olho no que a gente faz aqui, na mesma hora mandou uma bela carta através da outra Beth aqui, dizendo que o que eu estou fazendo não é muito fácil não, mas que eu continue fazendo, né? E essa criança que nós estamos atendendo está lá em Portugal no momento. E eu entro psiquicamente em contato com a criança e ela já me relatou que aquilo é um resgate dela. E a cada vez que nós fazemos o trabalho, e eu vejo que nós estamos perdendo um paciente, porque está chegando no fim da existência dele, a gente se sente um pouco deprimido, sabe? Porque você usa de tudo que você sabe, mas não consegue ajudar. E aí a minha colega Maria Elizabeth, que também não deixa de se fazer presente, me mandou uma linda carta, onde ela me diz assim: não se preocupe com isso, faça a sua parte. Essas pessoas têm débitos que precisam ser cumpridos. E você pode abrandá-los, mas não alterá-los, né? E é isso que a gente tem feito, meus senhores, durante todo esse tempo, esse que a gente faz de atendimento às pessoas. Eu estou momentaneamente perdendo uma pessoa que nós temos atendido fora daqui. A espiritualidade já está avisando que ela vai partir, que já está esperando por ela, né? Ela é uma pessoa nova, linda, alegre, mas com uma doença gravíssima, e nós só fomos saber depois de um estado assim muito avançado da enfermidade. E embora nós tenhamos feito tudo possível dentro das nossas limitações, a última carta que nós recebemos, a espiritualidade dizendo que já está esperando por ela e que lá que ela vai ficar bem, né? É uma coisa fantástica. A ciência do espiritismo é fantástica. Ela veio, como Kardec diz, para desmistificar coisas, crendices, que a pessoa às vezes tem e que não são verdadeiras. Todos nós temos uma missão para cumprir. E nós reencarnamos trazendo uma programação já pré-estabelecida, que pode ser abrandada. Mas eu peço aos senhores experiências que eu também vim fazendo em Três Lagoas com crianças da PAI. Eu queria saber como é que eu podia ajudar essas crianças que são autistas. E na PAI trabalhavam algumas médicas que frequentavam as nossas reuniões. Então eu dizia para elas: olha, vocês antes de iniciar o seu trabalho com essas crianças, façam uma prece mental rapidinha e peçam a ela permissão para intervir na sua programação, né? E essa criança que nós estamos atendendo lá em Portugal já me disse que ela programou para vir com esse problema. Então, o nosso trabalho é tentar abrandar o que ela tem. E nós temos feito experiências fantásticas
com clientes que a minha colega Bila consegue, porque nós temos atendido crianças de Portugal, da Espanha. Como é que uma criança que nós não conhecemos escreve em espanhol aqui para nós, né? E as respostas têm sido interessantes. E é isso que eu tomo a liberdade de tomar o tempo dos senhores para contar as experiências que nós vemos fazendo numa tranquilidade, numa simplicidade. Porque eu aprendi uma coisa: se nós abrandarmos o emocional da pessoa, ele tem meio caminho andado para se sentir bem, né? É cheio de pessoas, cheio de problemas físicos, que vive harmônico e vive muito mais feliz que muita gente perfeita que se suicida até, né? Agora, podemos lembrar uma coisa, que a nossa vida continua. Não adianta você correr do problema aqui sem tentar pelo menos resolvê-lo parcialmente dentro de suas possibilidades. Nós temos feito o possível com o nosso extremamente simples trabalho. E eu quero ensinar, aproveitando o tempo que eu acho que ainda disponho, está terminando, que duas brincadeiras. Uma delas, que sempre que você for atender uma pessoa, seja filho, parente, mentalmente você peça autorização a ele para você fazer aquilo. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês, e vocês podem fazer uma experiência, e eu gosto de fazer isso com crianças pequenininhas, é o uso da cromoterapia, de uma forma muito simples. Arrume dois lencinhos, um verde e um amarelo. O amarelo tem que ser ouro, cor desse paninho que limpa a pia, que é bem amarelo. E o verde, cor de folha. Quando você tem uma desarmonia, o chakra que desarmoniza é o emocional, que é aqui na região do abdômen. E geralmente a desarmonização, seja ela profissional ou social, atinge o âmbito familiar. E o chakra responsável é o cardíaco, que cobre o sistema imunitário, a epífise, onde o sistema imunitário é fabricado. Então, a criança está com uma dificuldade respiratória, gripada, você dobra um lencinho verde e põe aqui à noite no corpinho dela, nessa região, vai melhorar a respiração dela, vai melhorar a gripe dela. E vocês, quando tiver um problema social ou profissional para resolver, durmam uns 10 dias com um lencinho amarelo em cima do umbigo, acrescido do verde, porque um influencia o outro. Eu quero agradecer a esses espíritos que têm me ajudado, que é o Dr. William Brickman, a Maria Elizabeth, a Mara Bittencourt e o João Alexandre Gebara. E os participantes, que são as minhas meninas que me ajudam, que não podem ser alteradas porque em função da sintonia que nós temos. E aqui no final tem o Frei, que muita gente aqui conhece, que é o Frei Francisco Jonas de Souza. Ele vem completar, através do trabalho que ele faz, que é o preparo de medicamentos fitoterápicos, com alguns florais que completam aquilo que eu não consigo fazer, porque eu deveria atender, nós deveríamos atender a pessoa mais vezes. Mas as meninas são ocupadas e eu sou confuso. Então, nós completamos o nosso tratamento com 3 tipos de florais que ele prepara. E a resposta tem sido aos senhores que me escutam, a essas pessoas que participam comigo. E aos meus amigos do plano espiritual, que continuamente me dão cobertura nos trabalhos que eu faço. Muito obrigado. Os grupos espíritas, o José Xavier lá de Três Lagoas, foi onde eu comecei, o Joana de Ângeles, naquele que eu fiz uma parte das experiências, e agora aqui no Recanto da Prece,
com a ajuda das minhas meninas e dos senhores que frequentam a reunião. Porque é essa sustentação é que permite que esses trabalhos sejam realizados. Pessoas que me conhecem, eu chego e sento lá atrás. E lá eu concentro naquilo que eu quero e a minha colega Beth escreve aqui e desenha o meu questionamento. Então, é uma comunicação rápida e precisa. Então, Allan Kardec afirmou, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Conhecer e aceitar o melhor, o mais perfeito e verdadeiro. Esse é um dos postulados da doutrina espírita. Muito obrigado, gente.